Eu queria passar aqui. Eu queria passar aqui algumas novidades que nós temos sobre a organização Salvar Vidas. Que é essa organização que a gente vai ajudando algumas pessoas com a ajuda de todos. Todos ajudam todos e é uma cena maravilhosa, é uma cena que a gente tem feito e tem funcionado muito bem. A organização esteve parada há algum tempo, porque nós estávamos a olhar as questões legais da própria organização, de legalização da organização, para podermos fazer algo mais abrangente. Nós queremos ter a capacidade de ajudar mais pessoas do que aquilo que a gente tem feito atualmente. E como vocês sabem, difundir a plataforma, criar uma plataforma estável que nos permita fazermos parcerias locais, parcerias nacionais e parcerias estrangeiras, internacionais, com outras instituições com o mesmo objetivo, é o nosso foco. Daí é que decidimos parar algum tempo aqui com as nossas atividades para nós vermos essa questão da legalização. E o processo de legalização da organização Salvemos Vidas está a correr muito bem até agora. E já começamos a contratar também alguns parceiros internacionais e etc. Só darmos alguma dica assim, porque o plano maior é, tipo, nós estamos aqui na Europa e a Europa, por exemplo, a Europa tem muitas instituições, a Europa tem muitas instituições de caridades e etc, que elas nem muitas vezes não conseguem trabalhar porque não veem como canalizar aquilo que são os orçamentos que elas têm. Então, a ideia de estar a fazer esse vídeo é justamente por via da organização Salvemos Vida, depois de estar toda legalizada, é a gente pegar e envolvermos com várias instituições a nível internacional para podermos ajudar também mais e mais pessoas. Então, essa é a novidade que eu tinha. Porque eu acho que os casos que a gente vai recebendo são casos muito graves e dói muito no coração de que quem sente, vê, pois, epá, estamos mal. Tu olhas, tipo, há um mano aí, é jovem, é jovem, está com os pés inflamados, as costas inflamadas. Tem um outro que apanhou uma paralisia momentânea da cintura para baixo, nada mexe, não teve nenhum acidente, não teve nada. Tem essa menina que um câncer no olho, a Elieta Naya, que estamos essa campanha agora direcionada para ela. Um câncer, que são cenas muito tenebrosas. E eu costumo dizer sempre assim, meus irmãos, essa onda de doenças, ok, que vão devastando a nossa sociedade, elas acima de tudo têm a ver com a falta de soberania alimentar. Meus irmãos, imagina só, o nosso povo nos últimos tempos tem comido muita porcaria. O governo faz questão de importar lixo para alimentar a população. Como é que carcaça, o que chamam de carcaça, que é resto, só o nome já devia nos deixar assim, para indignados. Carcaça significa resto. Carcaça é o que sobra de um corpo quando vai se decompor. É os restos. Carcaça significa restos que sobram de um corpo vertebrado. É chamado de carcaça. Em Angola, nós estamos a importar carcaças, ok? Caixa de carcaça. Essas caixas de carcaça saem daqui da Europa porque eles têm uma indústria de processamento de carne, em que a galinha, por exemplo, eles arrancam toda a carne da galinha para processarem de diversas formas. E aquele resto que sobra é que nós em Angola estamos a comprar para alimentar a população. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a falta de soberania alimentar. Em Angola nós temos o quê? Nós temos rios, nós temos todas as condições para termos agricultura de qualidade, para termos pecuária de qualidade, para termos tudo aí de qualidade, mas o governo angolano não está interessado nessa problemática de soberania alimentar, porque a primeira soberania de um povo é a soberania alimentar. Um povo tem que ter a capacidade de produzir para si e se calhar também para exportar, mas produzir para si deve ser o primeiro plano. O primeiro plano é para si. Por exemplo, há algo que eu preciso de partilhar aqui com vocês, que é algo que é muito importante. Imagina só, a comida que os europeus importam para Angola é uma comida catalogada. E essa comida não é consumida aqui na Europa. É comida que é feita especificamente para a exportação. Eu fico assim a ver, foge, quer dizer, eles têm um tipo de tomate que é para consumo interno e tem um tomate da exportação. Quer dizer, o tomate da exportação é o tomate transgênico, é o que sofre mais alteração, mais modificações genéticas. E eu estou sempre a avisar sobre isso. Por causa de quê? Por causa da travessia, por causa dessa economia excessivamente maritimizada que encontraram como forma de intercâmbio entre os países, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
A galinha que o inglês come, que o francês come, não tem nada a ver com a galinha que ele exporta. Porque a galinha que ele exporta é diferente. A carne de galinha que ele exporta é diferente. Okay? A carne de porco, as outras carnes que eles exportam também é diferente. São carnes ultra processadas, ok? E são carnes geneticamente alteradas. E o que é geneticamente alterada? Há uma sigla que nós chamamos de GMO. GMO significa organismos geneticamente modificados. Normalmente, os alimentos sofrem determinadas modificações a nível genético. E olha só do que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar que o alimento é mexido na estrutura genética para poder se lhe atribuir determinadas qualidades, ok? Qualidades, mas principalmente a maior parte dessas qualidades estão ligadas com a resistência ao processo de importação. Significa que esses alimentos não podem apodrecer durante o processo que se envia para um outro lado e etc. Não pode acontecer nada disso. E então, como não pode acontecer nada disso, como esses alimentos não podem apodrecer durante as grandes travessias marítimas, então eles sofrem modificação ou alteração genética. Há um conjunto de alterações que esses alimentos sofrem para poderem se tornar, para eles poderem exportar. E nós estamos a comer esses alimentos. É muito triste o que está a acontecer com Angola e com os angolanos. Há doenças que não existiam em Angola. E essas doenças, nós precisamos de entender que essas doenças fazem parte dessa alimentação que o governo angolano dá para os angolanos. Dessa comida importada, que é importada sem qualidade. E nós temos um governo excessivamente corrupto, que nós não temos capacidade, por exemplo, de fazer controle de qualidade alimentar. Ok? Não temos capacidade de fazer controle de qualidade alimentar. Significa que todo tipo de comida entra em Angola, todo tipo de restos de comida entra em Angola. As autoridades sanitárias não têm aquele cuidado de olhar para aquilo, fazer um estudo, levar para o laboratório para viabilizar e etc. E o excesso de corrupção faz com que simplesmente se permita que essas coisas entrem e vigorem dentro do nosso mercado. O excesso de jovens com problemas cardíacos, cardiovasculares, tem a ver com alimentação. Está estritamente ligada com alimentação. O óleo alimentar que nós andamos aí a consumir à torta e à direita é cancerígeno. Nós temos muito alimento que é importado, que é um alimento geneticamente modificado com grande capacidade de causar, ok, danos à saúde física, mental e espiritual das pessoas. E nós não estamos a olhar para essas coisas, porque muitas vezes quando o Isidro te diz assim, alimentos que causam dano espiritual, eu estou a dizer o seguinte: os animais que são abatidos nos grandes matadouros aqui da Europa e arredores, eles são criados numa condição de sofrimento. O sofrimento é um padrão energético. O sofrimento é um padrão bioenergético. Significa que os animais são criados com sofrimento, porque tu olhas, por exemplo, um porco que nasceu, injetam-lhe um monte de anabolizantes, antibióticos para crescer rápido demais, para crescer em meses e se tornar um super porco com um grande tamanho e cheio de carnes. Mas aquelas carnes todas estão influenciadas de forma negativa, porque o crescimento acelerado causa sofrimento ao animal e o animal cresce sobre estresse, cresce sobre muito sofrimento e basicamente produz uma série de energias negativas que acabam por envenenar aquela carne toda. E nós, quando recebemos essa carne e comemos essa carne, nós comemos esses registros energéticos do sofrimento que é causado no animal, ok? Para que ele possa crescer muito rápido para responder à demanda do mercado capitalista de exportação alimentar. E esse alimento envenenado energeticamente por via do stress, por via do medo, por via da ansiedade dos próprios animais, nós estamos a comer esses registros energéticos. E aí, o nosso povo vai contraindo outras doenças de fórum mental e psicológico. E quando a gente fala de mental, psicológico, claro que nós estamos a falar do espiritual, porque o espaço onde o espírito dialoga com a carne é na psique. A psique.
A psique é o lado em que o espírito dialoga. Então, se o lado em que o teu espírito dialoga, ele está entupido, está afetado por essas energias negativas que são registros energéticos deixados nas carnes, nos alimentos que a gente consome, que são de produção ocidental, de produção externa, isso acaba por nos causar dano espiritual. Porque você desenvolve raiva, desenvolve ódio, ansiedade, estresse. E você não sabe de onde é que estão a sair essas anomalias dentro da tua esfera comportamental. Então, nós estamos a ver que em Angola está a surgir muitas patologias. Como é que é possível? Uma criança nasce toda cheia de saúde, etc. E em seguida contrai logo um câncer ocular, um câncer no olho que já está a afetar o cérebro. Vimos outro jovem que está cheio de retenção de água, que aquilo realmente é um problema dos rins. Eu estive a falar com o naturopata. E o naturopata esteve-me a explicar a situação desse jovem. Estamos aqui a criar um mapa de trabalho para podermos ajudar esse indivíduo, porque ele disse que o caso desse indivíduo é grave, mas que pode ser tratado ainda em Angola. Portanto, vamos aqui criar uma equipa-tarefa para ver se a gente ajuda aquele jovem que está aí, porque é um jovem na flor da idade, meus irmãos. É um jovem com 30 e poucos anos, 20 e tal anos, que está naquela situação que os rins basicamente foram à falência, o corpo está a fazer retenção de água, ok? E aquilo está a inflamar o corpo todo, as pernas estão inflamadas, a barriga está inflamada, mas tu olhas para os ombros dele, é magrinho. Então nós estamos a ter juventude que está a morrer. Os nossos irmãos estão a morrer por causa dessa alimentação que a gente está a receber. Porque o governo não tem um programa de sustentabilidade alimentar. Não tem um programa que nos permite fiscalizar a nossa comida e etc. Manos, isso é errado. Nós estamos a perder muita gente na brincadeira. Eu, na minha caixa de correio, só no Facebook, eu recebo muitas mensagens. As pessoas têm cada vez mais e mais problemas de saúde. Eu sinto muito no coração, porque nós não conseguimos ajudar essa gente toda, mas é dor que a gente sente de ver jovens naquelas condições. Será que o governo de Angola não pensa, não cria políticas sérias para começarmos a combater isso? Por que continuamos a importar tanta comida que vem envenenada, essas comidas que são processadas, comidas que são geneticamente modificadas? Mano, isso está a matar o nosso povo. Os jovens estão a morrer na brincadeira. Não façam isso. Está a morrer muita gente na brincadeira por causa dessas importações que a gente está a receber. Eu quando abro a minha caixa de correio, me caem lágrimas nos olhos. É muita gente com problemas de saúde. Isidro, ajuda daqui. Eu gostaria de ajudar toda a gente. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. O Cambala está aí, que também é um jovem que tem também... que temos unido esforços aqui para fazermos aqui alguns trabalhos. Temos também a Covina, Antoalé Covina e tantas outras pessoas da organização Salvemos Vidas, que têm feito esforços para ajudar pessoas, mas nós não temos tantos recursos, nós dependemos das próprias pessoas para a gente conseguir ajudar outras pessoas por via dessa estrutura de trabalho que a gente criou. Mas não é fácil. Todos os dias nos caem milhares de mensagens a mostrar casos suspeitos, jovens na flor da idade. Como é que uma criança vai ter AVC? Miúdo de 10 anos já está com a cara virada para um lado porque paralisou um lado. Mano, é a alimentação que a gente está a receber. O governo de Angola devia ter maior responsabilidade na fiscalização do alimento, na importação da comida. Nós devemos ter, ok? Um laboratório de pesquisa que antes da comida ir para a mesa dos angolanos, ir para a distribuição, ela tem que passar, já que vocês querem continuar a importar, mas nós temos que ter pessoas sérias em laboratórios que estudam aquilo que está a chegar, porque nós estamos a ser envenenados. A nossa juventude toda está a morrer na brincadeira. Nós estamos a perder muitos jovens que têm muito para dar por Angola, mas estão a morrer. Nós estamos a assistir um genocídio a céu aberto e as pessoas não falam sobre isso, ninguém quer saber. Nós estamos a morrer, nós estamos a ser envenenados por via da comida que o governo importa. Porque se nós tivéssemos um governo sério, nós já podíamos ter sentado há muito tempo e definir a dieta do angolano. Como é que o angolano até hoje não tem dieta? A dieta que nós temos ainda é excessivamente colonial. Os pães, as manteigas, os queijos, os fiambres processados. Isso aqui é uma alimentação excessivamente colonial. É a dieta colonial. Quer dizer, se aquilo funciona para o português, para o francês, que come brioches e etc., se funciona com eles, não funciona conosco, porque a genética do africano é diferenciada
misturada da genética do português, da genética do francês, da genética do inglês. Há diferenças fundamentalmente genéticas, mano. E o que significa que quando nós estamos a comer esses alimentos, eles não têm como não causar dano à nossa saúde mental, à nossa saúde física. É sobre isso que a gente precisa de conversar. Me enviaram mais uma cena, miúdo de 10 anos que a cara paralisou de um lado. Aquilo não é trombose. Como é que é possível uma criança ter problemas cardiovasculares, ter problemas de trombose? Manos, a coisa é muito séria. Comigo em off, né? E ela falou-me, olha, essa situação que essa menina está a passar, que tem o câncer no olho e etc. Ela disse-me que tem um filho na mesma condição e que há uma instituição, ok, de origem alemã que tem tratado com essa cena de evacuar crianças para a Alemanha para se fazer o tratamento e depois voltam para Angola. Eu já entrei em contato, já escrevi basicamente em alemão, fiz a tradução por via de uma inteligência artificial muito boa. Fiz aí o pedido, olha, temos essa criança, está nessa situação, a pedir com muito clamor para ver se essa instituição, essa organização internacional sediada na Alemanha, que tem feito um grande trabalho, porque eu depois fui ver o portfólio deles e realmente têm trabalhado com causas e tal, e têm ajudado muita gente sem condições para curar filhos, parentes no estrangeiro. Eles têm feito um excelente trabalho. E nós estamos à espera da resposta. E enquanto isso, metemos essa campanha no ar para ver se recolhemos aí alguns valores para ir se ajudando com alimentação, essas pessoas, etc. Porque está mal. Está mal. Eu não sei. Angola tinha tudo para ser um grande país. Hoje, quando a pessoa abre o jornal, aí o novo jornal, o presidente já gastou mais de 948 milhões de dólares só em viagens. E qual é o impacto que essas viagens têm na nossa vida? O país não tem escola, sistema de educação. Parece que o país está desgovernado ou está a sofrer de abandono administrativo. Essas questões da segurança alimentar, não se olha para a segurança alimentar. Nós podemos ter a nossa comida, podemos ter os nossos laboratórios para ver a nossa comida. Nós não temos necessidade de importar comida. A soberania alimentar é muito importante. Qualquer nação, toda nação começa na soberania alimentar. Você tem que ter a capacidade de produzir os teus alimentos, de distribuir os teus alimentos, vender os teus alimentos, criar circuitos de distribuição e etc. Tudo isso. Por isso é que quando algumas pessoas me dizem assim, não, o empresariado nacional e etc. Não, nós não temos empresariado nacional. Nós temos revendedores nacionais, é o que eu já chamei a atenção da outra vez. Nós temos revendedores, por quê? Porque quando tu falas de empresário, tu estás a falar de uma estrutura do indivíduo independente. Na questão de produção, distribuição, canalização e etc. E o que as pessoas que nós temos em Angola, que nós chamamos de empresários, primeiro é que eles não trabalham com produtos nacionais. A maior parte dos produtos tem que comprar no estrangeiro. É empresário porque tem uma loja da Apple, é revendedor da Apple, não é empresário. Porque o empresário é alguém que cria a sua própria possibilidade, desenvolve e ele utiliza o quê? Utiliza o meio em que ele está inserido para poder criar possibilidades de produção, possibilidades econômicas. E os nossos não têm isso. Nós daqui não temos empresários, nós temos revendedores de produtos e serviços estrangeiros. Não temos cá, basicamente, não temos cá empresários. Então, soberania alimentar é muito importante. Nós temos nos debatido sobre isso, falar sempre da necessidade que a gente tem de fazer as coisas, precisamos de fazer as coisas. Precisamos de fazer com que as coisas aconteçam. Angola é um país tão lindo, com tanto potencial, mas infelizmente nós calhamos muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Os políticos são da pior espécie, são assassinos, são bandidos, etc. Não querem nada, não querem saber nada do nosso povo, não querem saber nada de desenvolvimento. Porque não é possível, 46 viagens que contam-se até agora do presidente da República, ok? 46 viagens, ok? 46 viagens para 12 países, 940 e tal milhões de dólares. É complicado.